Colocar a aula para gravar e eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa querida física. Estou com saudades de vocês, ficamos sem nos falar por aqui na semana passada, né? Fazem 15 dias já. Espero que estejam todos bem. E já fizeram a prova de física? Ela encerra amanhã. Eu programei ela para encerrar amanhã de manhã, não lembro exatamente a hora agora, porque eu postei na terça-feira à noite. Eu falei, poxa, mas ninguém vai ver terça à noite, né? Então eu considerei como se eu tivesse postado quarta-feira de manhã. Então encerro o prazo amanhã de manhã, tá bom? Então quem não fez, não deixa para a última hora, já faça hoje à tarde, elimine tudo isso aí para ficar com o fim de semana sossegado. Tem gente chegando aí, bastante gente chegando. E jovens, na semana passada eu deixei indicado para vocês, se não me engano foram 2 vídeos, sobre magnetismo. Então era uma parte mais tranquila, introdução ao magnetismo, a gente entender sobre ímãs, por que tem aquele comportamento, como que é esse comportamento e assim por diante. Então, antes de já ir para o próximo capítulo, eu vou dar uma retomada geral com vocês naqueles conceitos, e se vocês ficaram com alguma dúvida, já podem aproveitar e perguntar daí depois dessa explicação. Beleza? Show? Vamos lá então, jovens, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. E tá chegando gente, isso é bom demais. Show, 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 show. Vamos lá. Estão vendo minha tela, né? Eu vou... Sim, tudo certo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, fica só essa aqui. Aí. Jovenzinhos, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de magnetismo para vocês, para a gente retomar pelo menos os conceitos básicos aí, para depois nós entrarmos no capítulo novo, tá bom? Então, o que eu quero retomar com vocês de magnetismo, porque realmente é bastante importante aí. Eita. Seguinte. Por que alguns materiais têm propriedades magnéticas e outros não? Por exemplo, a magnetita. O que a magnetita tem que a torna um material com propriedades magnéticas que outros materiais não têm? É isso que eu quero discutir com vocês, porque eu acho que não foi uma discussão estabelecida aqui no livro, para quem acompanhou só pelo livro, tá bom? Jovenzinhos, eu quero que vocês lembrem lá de química. Vocês já estudaram os spins? Spins dos elétrons? Isso é um termo conhecido para vocês ou é totalmente novo? Já, eu acho. Já, beleza. Então, vou pegar aqui a camada 2p6, uma camada qualquer para a gente pensar, tá bom? Então, eu sei que nessa camada cabem 6 elétrons. Então, vou fazer aqui uma divisãozinha. E vou falar que esse nível vai ser dividido em 6 casinhas, 3 casinhas. Eu falei casinha, o professor de química ficou surtado. Falei, caçar o que fazer, rapaz. Tem mais gente chegando aqui. Então, ó, cada uma desses níveis orbitais, jovens, comporta 2 spins, tá bom? O que vai ser o spin para nós aqui na física? Nós vamos interpretá-lo como o sentido de rotação do elétron em volta do núcleo. Então, por exemplo, 2p1.
eu tenho o primeiro nível com um elétron. 2p2. Primeiro e segundo nível, cada um com um elétron. 2p3, mesma coisa. Quando eu penso na camada agora que tem o 2p4, ó, o spin vem no sentido oposto. O que isso significa? Vamos supor que esse 1 em pé representa o spin rodando, o elétron rotacionando no sentido horário. O 1 de ponta cabeça representa o elétron rotacionando no sentido anti-horário. É só isso. O sentido de rotação do elétron em volta do núcleo. Tá bom? Daí 2p4, 2p5 e 2p6. Completei a camada. Legal? Isso aqui, jovens, é o que acontece com um material comum, tá? Com uma substância comum. Se eu pego a mesma camada, 2p6, só que agora da magnetita, o comportamento vai ser diferente. Se eu vou lá, ó, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Na magnetita, todos os spins estão no mesmo sentido, ou seja, todos os elétrons estão rotacionando no mesmo sentido. O que isso vai gerar na magnetita, jovens? Nós vamos dizer que essa rotação do elétron, ela gera campo magnético. Então, se ele rotaciona no sentido horário, ele gera, por exemplo, um polo norte aqui em cima e um polo sul aqui embaixo. Agora, girando no sentido oposto, ele gera, um polo norte aqui embaixo e um polo sul lá em cima. E aí, jovens, no final do dia, o que acontece aqui? Esse campo magnético norte anula com esse sul, esse norte com esse sul, esse norte com esse sul, e assim sucessivamente. Até que o campo magnético, que a gente vai chamar de B, resultante, é zero. Professor, e se ele for a camada 2p5? Aí não vai ter aqui, ó, esses polos sul e norte gerados. Aí eu vou ter um campo resultante norte e sul nesse sistema? Sim, você vai ter um campo resultante daí nesse sistema, um norte aqui, um sul aqui. Porém, jovens, ele não vai ser um campo de intensidade muito pequena, porque é só um spin que está gerando o campo magnético. Então, a intensidade desse campo é muito baixa, praticamente desprezível, a gente nem detecta. Agora, quando eu tenho, nesse caso aqui, ó, da magnetita, que eu só vou ter polo norte aqui em cima para todos os spins, e só polo sul aqui embaixo para todos os spins, o campo magnético resultante é diferente de zero, e a gente consegue perceber essa ação magnética. Não é um resultado desprezível, tá bom? Então, é essa orientação dos spins que vai fazer surgir propriedades magnéticas, tá bom? Alguns materiais com magnetita têm os spins todos alinhados. O porquê disso, jovens, nós não sabemos ainda. Se eu pego um material, por exemplo, ferro, e eu aproximo a magnetita do ferro, vamos supor que isso aqui é ferro em cima aqui, tá? Ela vai forçar todos os spins do ferro a ficarem no mesmo sentido que o dela. Ou seja, ela induz propriedades magnéticas nesse material. Ela consegue fazer isso com todos os materiais? Não. Tem material que ela não consegue fazer isso. E daí isso é a classificação de paramagnético, diamagnético e ferromagnético. O ferromagnético, ela consegue induzir propriedades magnéticas. Nos paramagnéticos, ela não vai conseguir induzir essas propriedades. Tá bom? Por exemplo, o alumínio. Você pode tentar induzir propriedade magnética no alumínio que você não consegue. Na geladeira, quando você aproxima aqueles imãs de geladeira, ele gruda, porque ele induz propriedades magnéticas naquele metal. Se for alumínio, você pode tentar grudar o ímã do alumínio, não vai grudar, porque com o alumínio isso não funciona. E o porquê disso, como eu comentei, é um grande mistério ainda. Nós não sabemos o porquê que alguns spins se orientam ou não. Beleza? Com relação aos spins aqui, jovenzinhos, querem fazer alguma pergunta, questionamento? Mandem. Tranquilo. Legal. Se eu pego um ímã, nós sabemos que o ímã vai ter dois polos, certo? Polo norte e polo sul. Se eu pegar esse ímã, jovens, e parti-lo ao meio, o que vai acontecer? Eu vou ter só um polo norte de um lado e só um polo sul do outro, certo? Certo?
Não. Certo. Não, boa. Pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno, jovens. Quando você quebra um ímã ao meio, as duas novas partes, cada uma delas, vai ter polo Ah, norte vamos e polo dividir. sul separadamente, tá bom? Norte, sul, norte, sul. Jovens, o que que isso aqui mostra para nós? A ausência de mono... É para ser mono ali, né? Ficou momo. Tá louco. Monopolos magnéticos. Ou seja, nós não conseguimos ter só polo norte ou só polo sul. Sempre aparecem os dois juntos. Diferente dos polos elétricos, né? Eu posso ter só carga negativa, só carga positiva. Mas no magnético não dá para ter só o norte ou só o sul. Os dois sempre coexistem. Beleza? A ausência de monopolos magnéticos. Esse termo é bastante importante, tá? Algumas questões teóricas podem trazer essa abordagem de existência ou não existência de monopolo magnético. O que é monopolo? Um polo só o norte ou só o sul. Isso não vai acontecer. Beleza? E aí, jovenzinhos, os polos que são iguais se repelem, polos que são diferentes se atraem, né? E existe o que nós chamamos de linhas de campo. As linhas de campo, jovenzinhos, elas saem de um polo e vão para outro polo. De qual polo as linhas de campo magnético irão sair? Elas saem do polo norte e vão... Nossa, ficou feio isso aqui. Saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, ó, sai do polo norte e vai para o polo sul. Jovenzinhos, sempre. Linha de campo sai do norte e vai para o sul por fora do ímã. Fique esperto que tem exercício que faz pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno com isso aqui. Fala que dentro do ímã, as linhas de campo, elas vão do polo sul para o polo norte. E isso é verdade, jovenzinhos. Por dentro do ímã, ó, fica invertido. Você vai ter um ciclo fechando aqui, né? Ó. Então, por fora vai do norte para o sul, por dentro vai do sul para o norte. Mas eles constroem o enunciado invertendo essas relações para levar você à confusão. Então, toma cuidado. Por fora, vai do polo norte para o sul. Por dentro, vai do polo sul para o polo norte. Show? Então, isso era bastante importante. É possível ter linhas de campo se cruzando? Você tem uma linha de campo que sai aqui e faz isso aqui, ó. Jamais. Nunca. Em hipótese alguma isso vai acontecer, jovens. Linhas de campo nunca se cruzam. Elas podem estar bem encostadinhas uma na outra, ó, quase chegando juntas, mas elas não se cruzam, beleza? E quanto mais linhas de campo você tem numa região, maior vai ser a intensidade daquele campo. Então, existem algumas semelhanças entre o campo magnético e o campo elétrico, né? Eles não se cruzam e assim por diante. Legal? Então, isso também já foi discutido no capítulo anterior. Foi só para a gente relembrar. Então, dos ímãs em geral, jovenzinhos, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se sim, mandem. Senão, a gente vai começar a falar de força magnética, que é muito legal. No stress, deixa eu ver o chat aqui se está tudo tranquilo. De boa, prof. Fechou. Então, vou pegar uma nova lousa aqui e nós vamos falar sobre força magnética. Quem quiser acompanhar comigo aí é o capítulo 16. Jovens, vocês já estudaram força? Eu conversei com o professor de física de vocês, do 9º ano e do 1º ano do ensino médio, e ele me disse que trabalhou o conceito de força com vocês várias vezes, em vários contextos diferentes. E aí, se você lembrar da definição de força, lá do 9º ano ou lá do 1º ano do ensino médio, ela vem pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que atua sobre um corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo tem.
Então, eu posso ter forças de diferentes naturezas, que vão fazer uma certa massa mudar o seu estado de movimento ou o seu estado de repouso. Vai aumentar ou diminuir a velocidade, ou um corpo que está parado, ele vai colocar em movimento. E aí, uma natureza de força é a força magnética. Mas para que essa força magnética exista, existem algumas condições que precisam ser cumpridas. E é isso que a gente vai começar pensando nesse capítulo, tá bom? Eu vou imaginar aqui, ó, que existe um campo magnético na horizontal aqui, ó, tá? Gente, essa é a parte mais linda da física. Nós estamos entrando na parte mais apaixonante da física, que é magnetismo, força magnética, é sensacional. Então, ó, nós temos essas linhas de campo magnético, tá bom? Professor, mas quem que gerou essa linha de campo? Não sei. Não importa para nós quem gerou, tá bom? O que importa é que existe esse campo magnético. A gente vai partir desse princípio, tá bom? E aí, jovenzinhos, eu vou pegar um elétron e vou jogar um elétron nesse campo magnético. Vou desenhar o meu elétron aqui de rosa. Eu vou desenhar, não um elétron, não, um próton, tá bom? Vamos pensar primeiro no próton, fica mais fácil o raciocínio. Então, tem aqui um próton, tá bom? E aí, esse próton, jovens, ele se move com uma certa velocidade v. Beleza? Então, esse próton se move com uma velocidade v. Sempre que eu tenho, isso agora eu vou até escrever porque é uma coisa importante. Cargas com velocidade diferente de zero num campo magnético, cargas com V0 num campo magnético sofrerá ação de força magnética. Legal? Então, olha só. Basta ter a carga no campo magnético? Não. A carga tem que ter velocidade, ela não pode estar parada. Tá bom? Então, essa carga tem velocidade. E aí, tem força magnética atuando sobre ela. Como que eu vou calcular a intensidade dessa força? Jovens, é simples. É fácil. Fácil, extremamente fácil para você. Eu e todo mundo cantar junto. Ó, a força magnética vai ser simplesmente o valor da carga, que seria a carga do próton, em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes o valor da velocidade com que ele se move, vezes o valor do campo elétrico. Então, campo magnético, perdão. Q vezes V vezes B. QVB. Fechou? Porém, contudo, todavia, entretanto, tem mais um fator multiplicando aqui, que é o seno do ângulo θ. Professor, tinha que aparecer a parte trigonométrica, né? Tinha que aparecer. Vamos analisar aqui quem que é esse ângulo θ, para vocês verem que é bem sossegado. Ele é esse ângulo aqui, ó, que o vetor velocidade faz com o campo magnético. Legal? Então, jovens, se for ângulo notável 30, 45 e 60, o seno desses ângulos você já sabe de cabeça. Se não sabe, já piscou o sinal vermelho aí, deveria saber. Tá bom? Então, pega aquela tabelinha, taca ali pau que tem que saber de cabeça já aquela tabelinha. Tá bom? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lá. Aquela musiquinha lá, então, tem que estar aqui já. Beleza? Então, para esses três ângulos notáveis, você já sabe o valor do seno, do ângulo. Alguns ângulos que às vezes aparecem aqui e não fazem parte da tabelinha, jovens, são os seguintes. Esse próton pode subir aqui, ó, com uma velocidade v, fazendo 90 graus com o campo magnético. E aí, jovens, quanto que é seno de 90? 1. Seno de 90 é 1. Então, se você, vou até colocar como caso especial, ó,
para θ igual a 90 graus, a força é Q vezes V vezes B. Porque daí o seno de 90 vai ser 1, essa parte desaparece. E outra possibilidade que pode aparecer e que aparece muitas vezes e faz as pessoas errarem, é quando θ é igual a 0 grau. Como assim, professor? Eu pego a minha carga, ó, e jogo ela com uma velocidade v que é paralela ao meu campo magnético. Percebe? Nesse caso, o ângulo é zero. Quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero, meus reis e minhas rainhas. Então, nesse caso, quanto que vai ser a força? Ela vai ser zero. Então, até nisso tem que ficar esperto. O exercício pode contar uma historinha, deixar você comovido, triste com o caminho que o elétron está percorrendo. Mas ele foi lançado de forma que ele ficou paralelo com a sua velocidade ao campo magnético. E aí, independente de quanto é a carga, de quanto é a velocidade, de quanto é o campo magnético, o valor da força vai ser zero. Beleza? Então, fica esperto com isso. Se for perpendicular ou paralelo, já facilita a sua vida. Ou esse seno de θ vai ser zero, ou ele vai ser 1. Agora, para outros ângulos, se forem ângulos notáveis, você já sabe de cabeça. Para qualquer outro ângulo, daí o exercício fornece o valor do seno para você. Tranquilo? Força, jovens, independente da natureza, a unidade de medida vai ser Newton. Ó. Então, essa força magnética também vai ser medida em Newton, que nós representamos pela letra N maiúscula. Beleza? Agora, como que eu vou desenhar a força magnética no meu plano? Aí as coisas começam a complicar um pouquinho, jovens. Mas não em termos de cálculo. O cálculo é isso e acabou. É o nosso raciocínio, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Porque campo magnético, velocidade e força magnética, eles vão ser sempre perpendiculares entre si. Ou você vai pensar na componente perpendicular dessa velocidade, enfim. Mas eles vão ser sempre perpendiculares entre si, ou seja, eles formam 90 graus entre si. Vou fazer um esbocinho aqui, ó. Vou escrever com que cor para ficar bem chamativo para vocês aqui. Quer ver? Não sei. Que cor que eu uso? Vou pegar esse aqui que é diferente. Ó, relação espacial. Entre a velocidade, a força magnética e o campo magnético. Agora aqui a gente vai de preto. Aí, então os três vetores estão desenhados aqui. Força magnética, campo magnético e velocidade. Beleza? Essa é a relação entre os três vetores. Você pode pegar esse sistema, jovem, você pode rotacionar ele como você quiser, mas a relação entre eles vai produzir sempre o mesmo desenho, tá bom? A mesma relação. Não tem como você colocar o V subindo e o B descendo, por exemplo, e manter a força igual. Quando um rotaciona, todos rotacionam juntos, de forma que essa estrutura fica sempre mantida. E isso tudo eu estou pensando para uma carga positiva, tá bom? Jovens, para facilitar a nossa vida, escutaram o que eu falei que é para facilitar? A gente faz uma representação num plano. Porque pensa você ficar fazendo desenho em 3D. Pensa eu, professor Everton, com todas as habilidades artísticas que eu tenho, ficar fazendo desenho em 3D. Não vai dar certo.
Então, nós criamos uma forma para planificar um vetor que está saindo ou entrando no plano, tá bom? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se alguém quiser dar um print na tela, jovens, agora é a hora, porque em instantes eu vou pegar uma nova lousa. Em 3 segundos. Em 2 segundos. E foi. Representação no plano. Seguinte. Eu quero representar um vetor que está saindo do plano. Pensa que o plano é a tela que você está assistindo aí, a tela do computador, é a tela do seu celular, é a tela do seu notebook, é a tela do seu equipamento que você está usando aí, seja ele qual for, tá bom? E aí, jovenzinhos, como que eu vou representar esse vetor saindo? Faz de conta que essa canetinha aqui é o vetor. Aqui é a ponta do vetor e aqui é a bundinha do vetor. Lembram que eu falava da regra do narizinho na bundinha? Ó, aqui é o nariz. Não vou escrever bundinha que fica feio. Lembro. E ali é o bumbum. Então, eu vou pegar, fazer a representação com essa caneta aqui. Então, aqui seria o bumbum do vetor e aqui seria o nariz do vetor. Pegaram a ideia? Deixa eu sair da frente, que daí o fundo branco lá para ajudar a enxergar melhor. É isso aqui. Jovens, eu quero representar ele saindo do plano. Então, ele vai sair do plano e vai vir na minha direção. Ó. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu vou virar de frente para vocês. Ó. Eu estou vendo o narizinho chegando na minha direção. Mas vocês, por exemplo, estão vendo a lateral toda desse vetor. Eu não, eu só estou vendo essa pontinha da frente aqui. Então, como é que eu vou fazer para desenhar só a pontinha da frente chegando na minha direção? Então, para representar o vetor saindo do plano, nós vamos fazer uma circunferência e um pontinho. Se eu pegar isso aqui, vamos ver se vocês conseguem ver a mesma coisa aqui, ó. É como se isso aqui que vocês estão vendo, ó, você vai ver saindo do plano. Você só vai ver a pontinha do vetor, a pontinha do narizinho do vetor. Por isso, a gente representa uma circunferência com um pontinho no meio. Agora, o vetor entrando no plano. O vetor entrando no plano, nesse caso de vocês veriam que a bundinha desse vetor, tá? Ó, ele passou pelo plano, ó, ele entrou no plano, você vai ver essa bundinha do vetor, tá bom? Então, para representar ele entrando no plano, a gente vai fazer uma circunferência com um xizinho no meio. Então, isso aqui é saindo e este com o xizinho no meio é entrando. Então, ó, entrando, esse aqui. Saindo, é esse aqui. Para facilitar o nosso desenho no plano. Professor, eu estou vendo que eu vou confundir qual que é o entrando, qual que é o saindo. Ah, meu Deus. Para você não esquecer mais. Todo dia à noite, antes de dormir, o que que você faz? Você vai lá, faz seu xixizinho, fica com a bexiguinha vazia, escova os dentinhos para não dormir com a boca suja, não criar os bichinhos que vão comer seus dentes. Você escova o dentinho bonitinho. E aí você está lá escovando bonitinho, você vai cuspir na pia. Quando você vai cuspir na pia, o que que você vê lá dentro da pia? Você vê o ralo. Professor, eu não vejo o ralo, porque lá em casa o ralo é escondido. Então, você imagina o ralo agora. Me ajuda a te ajudar, beleza? Você vê o ralo, jovens. E quando você vê o ralo, o que que você vê? Você vê um furinho com uma cruzinha no meio, para não cair a tampinha da pasta de dente lá dentro. Então, exatamente o que você vê lá, um desenho semelhante com esse aqui, ó. Eu até vou pegar outra cor aqui e vou escrever, ó. Ralinho.
Ralinho da pia do banheiro. O que você vê lá? Isso aqui. E o que acontece com a água no ralo? A água entra no ralo. A água vai pelo ralo, ou seja, esse desenho da cruzinha, as coisas entram nele, ou seja, é entrando no plano. Sacaram a ideia? Eu sei que é muito ruim, jovem, eu sei que é muito ruim, mas ficou na dúvida? Lembra do ralinho do banheiro? As coisas entram pelo ralo, que é aquele desenho. Então você já sabe que aquele ali representa o entrando. E aí o que sobrou é o outro que tem que ser saindo necessariamente. Beleza? Se quiser fazer uma analogia para o saindo, pensa o seguinte: você pega e você foi escovar os dentes, cuspiu, e aí a torneira está fechada. Você coloca a cabeça, vamos ver se eu vou conseguir fazer com vocês aqui. Na sala eu consigo porque tem espaço, né? Você está aqui, você coloca a cabeça assim, ó, embaixo da torneira. O que você vai ver? O fio de água, ó, vindo na sua direção. Exatamente o que você vai ver saindo ali, ó, na sua direção? Esse desenho, ó, um fio de água saindo da boca da torneira. Olha que genial! Quem diria que escovar os dentes seria um ato que iria contribuir para nós entendermos força magnética. Sensacional, sensacional. Jovenzinhos, brincadeiras à parte, isso é bastante importante, tá bom? O ralinho entrando, o pontinho saindo. Essa representação e essa é a anotação que nós vamos usar para representar vetores em 3 dimensões. Beleza? Agora, jovens, é com vocês. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas. Vai lá. Enquanto vocês preparam as perguntas. Professor, como que isso fica, tipo, dentro do plano? Vamos fazer aqui, ó. Sabe o desenho que eu fiz agora há pouco com vocês? Que tinha aqui o campo magnético, aqui Uhum. tinha a velocidade e aqui tinha a força magnética. Deixa eu só ver aqui. FB, força. Então, aqui está o vetor força, aqui está o vetor campo magnético e aqui está o vetor velocidade. Para não ter que fazer esse desenho em 3D, então, como que nós faríamos para facilitar a nossa vida? Tem o vetor campo magnético para cima, o vetor velocidade aqui na lateral, então, campo magnético, velocidade, e a força, ela está o quê? Ó, saindo do plano. Então, eu ia fazer isso aqui, ó. Força saindo do plano. Então, você já sabe que é um vetor que está perpendicular à sua tela. Aí não precisa ficar se preocupando em fazer o desenho. Aqui, nesse caso, para um vetorzinho, até que fica tranquilo. Mas, às vezes, você tem 2, 3, 5, 10 vetores, e fica difícil fazer a análise no desenho. Então, essa representação vai facilitar bastante a vida da gente. Beleza, Helena? Conseguiu pegar a ideia? Aham, tranquilo, prof. Show de bola. Obrigada. Por nada. Vocês repararam que quando eu fui fazer o desenho, eu fiquei usando a minha mão? Tem uma regra, jovens, chamada de regra da mão esquerda. Eu não vou trabalhar ela com vocês hoje, para não tumultuar. A gente tem mais 4 minutos de aula aqui pelo Zoom, e aí eu vou começar e a gente vai ficar todo desesperado, perdido. Então, na próxima aula, eu vou retomar com vocês a partir daqui. Eu vou falar da regra da mão esquerda, como a gente relaciona cada vetor com esses 3 dedos, e aí nós vamos ver algumas aplicações, vamos fazer juntos algumas relações, para depois nós pensarmos no movimento dessa carga num campo magnético uniforme, as coisas que podem acontecer com ela. Porque eu vi que quando eu jogo a carga com velocidade num campo magnético, ela vai ter força, beleza. Mas o que pode acontecer com ela quando recebe essa força magnética? É outra coisa muito legal que a gente vai ver daí na semana que vem. Belezinha? Até aqui, gatinhos e gatinhas, questionem e perguntem. Vai lá. Suave? Tranquilo, prof. Show. Então, eu deixei alguns exercícios para vocês brincarem. Talvez vocês não consigam fazer todos. Até o 3, com certeza, vocês vão conseguir fazer. Tá? Porque é só aplicar na equação. Não vai envolver uma aplicação tão mais complexa do que a gente conversou. Do 4 em diante, a partícula já começa a fazer trajetória circular, que é uma consequência da ação da força magnética. Então, esses vocês segurem, que daí na semana que vem, depois que nós conversarmos sobre o restante do capítulo, aí vocês já conseguem fazer. Beleza? Deixa eu encerrar esse compartilhamento de tela.
Não saiam ainda, jovens, não saiam porque eu vou registrar quem está presente aqui. Nossa, cara, isso aqui tá muito lindo. Deixa eu dar um print dessa tela aqui, cara. Olha quanta gente nessa sala. Isso é apaixonante. Então, pera lá que eu vou bater uma fotocópia de vocês aqui. É que você não viu com os nossos rostos, professor. Ah, nossa, com os rostos ia ficar sensacional. Vocês já... Ah, é assim? Para os outros professores, então vocês abrem a câmera e para mim não. Tudo bem. Ó, o Lucas ainda mandou Nossa, um foi joinha. pra um professor só, professor. Professor, Sou igual com Olha todos. aquele fundo da Gretchen. Eu não abro com Ai, é ninguém. bonito, jovenzinhos. Saudade de ver o rostinho de vocês. Quando eu tô dando aula na sala, Saudades. eu vou vendo a expressão facial de vocês, né? Tipo, tipo aquela estranheza. Tipo, e eu já sei aonde que eu preciso retomar, né? Agora aqui eu não vejo o que está acontecendo. Ó, a Aline ali também. Oi, a Luísa, Helena e a Luana. Show de bola. Gostei do fundo da Gretchen ali, ó. Eu vou aprender a usar um fundo desse, eu vou aprender a fazer isso. Colocar uma equação física bem bonita aqui no fundo. Verdade, professor, muito bom. Jovens, fiquei muito... Ó, fiquei muito feliz de vê-los, fiquei muito feliz de dar essa aula para vocês. Desejo um ótimo restinho de sexta-feira, um excelente final de semana, um ótimo feriadinho para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, estamos em bandeira amarela, mas ainda assim mantenham todos os cuidados, tá, jovenzinhos? Que as coisas estão diminuindo, mas precisamos manter os cuidados, tá bom? Ó, beijão para vocês. Me dê um tchau bem bonito. Beijo. Tchau. Se cuida. Tchau, Bom jovem. feriado. Tchau. 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 Ah, obrigada.